cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com alegria. Chegamos na aula extra, lição de número 2, onde nós temos como tema a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. A nossa lição de número 2. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição que nós estudamos ela gratuitamente no YouTube, e esta aula é uma aula extra que nós fazemos uma parceria com você, que abençoa esse trabalho para o conhecimento dentro da área que você tem no Reino de Deus, e é bastante proveitoso esse conhecimento, que não há como nós pagarmos para ter esse conhecimento. Por isso, nós colocamos doação, porque não há valor, glória a Deus. Queridos amados irmãos, voltamos aqui para a nossa aula. Nós vamos continuar com o tópico de número 3 e o tópico de número 4. É possível que eu ainda faça uma outra aula no tópico de número 4 e vamos colocar no YouTube até sexta-feira, querendo Deus. Então vamos ficar no tópico de número 3 e vamos ver o que é que Deus vai nos fazer com o entendimento. O tópico de número 3, as hostes angelicais. Aí temos as hierarquias angelicais, os serafins, os querubins e os arcanjos. Então, logo no tópico de número 3, vai falar sobre as classes angelicais. Amados irmãos, eu gostaria de trazer algo que ainda não foi dito na aula do YouTube, porque tem muita coisa a respeito de anjo, irmãos. A gente pensa que é um assunto pequeno, mas é muita coisa a respeito de anjo. Então vamos lá. O que não foi dito? Os anjos, voltando para a aula do YouTube, o que não foi dito lá? Os anjos, ele precisa de quê? De um corpo. Para estar onde? Na terra. Os anjos caídos. Não é os anjos de Deus. Então os anjos caídos, para haver a possessão, precisa de quê? De um corpo humano. Só que esses anjos caídos, quando vêm para a terra, aqui na terra, eles são chamados de quê? De demônios. Só que são os mesmos anjos caídos. Houve uma degradação moral. Eles estão caídos e agora os mesmos sendo chamados de demônio por causa da possessão. Então a gente percebe que a terra foi dada para o homem. Então o homem tem um corpo físico. Então é o passaporte para estar na terra. Então com isso eu percebo que a ilegalidade é porque anjos não podem morar na terra e nem os demônios podem morar na terra, porque não tem o passaporte. Até o homem, se ele morrer, porque ele morre por causa do pecado, ele tem que sair ou para o Hades ou para aonde que é que diz? Hebreus 12, 22 a 24, a Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, só fica na terra quem tem corpo. Então, corpo é a garantia de permanência nesta terra. Então, os anjos, ele não pode apalpar, porque são espírito. Então, ele não tem permissão de sentar, apalpar. Tem anjos por aí sentando em cadeira. Como a gente vê, algumas igrejas colocam uma cadeira e dizem, é para o anjo sentar. Anjos não sentam. Anjos não sentam. Então, a facilidade aqui que eles têm é de possuir o homem para poder sentar. Eles não sentam, glória a Deus. Com isso a gente percebe que o que é que nós podemos ver aqui? É que eles atacam os anjos
caídos, os demônios atacam o homem no campo da mente, porque ele quer possuir o corpo do homem para quê? Para governar a terra. Com isso, eles são, os anjos caídos também são espíritos, mas imundos. Mas ele não consegue fazer isso sem um corpo. Por isso que ele entra na terra de uma forma ilegal e quer o corpo humano. Vejamos. Então, na terra nós temos uma lei chamada lei da gravidade. Então não existe a lei da gravidade no céu. Então só existe aonde? Na terra. A lei da gravidade. Esta lei da gravidade, amados irmãos, é por esta razão que na constituição do homem tem o osso, os ossos. Por isso que o homem fica em pé, ereto, por causa dos ossos. Então, a lei da gravidade, ela requer ossos no corpo humano. Por isso que, vejamos, um astronauta, quando está no espaço, no seu trabalho, então, ele sofre quando vem à Terra de doença nos ossos, porque ele está numa esfera que não há lei de gravidade. Então ele lá como se estivesse flutuando. Eles não pisam na terra. E aqui o homem foi feito para andar, para pisar na terra. Glória a Deus. Então, a gente percebe, meus amados irmãos, existe esse problema de rigidez nos ossos dos astronautas. Por isso que o astronauta não pode viver lá, porque vai morrer. Ele tem que viver aonde? Na terra. Ele tem que viver na terra, por causa da lei da gravidade, que puxa para baixo. Por isso a razão do homem ter os ossos, para ele ficar em pé. Se não fosse, ele não ficava. Então, meus irmãos, o corpo do homem não dava para os anjos. Por quê? Porque os anjos são livres, eles voam, os anjos são livres, estão na região celestial. Então, se eles possuem o corpo, eles ficam só no lugar. Eles só ficam na terra. Eles não tem como voar. Então, a terra é dada só aos homens e não aos anjos. Por isso que os anjos não podem vir para a terra para morar na terra. E nem os demônios. Se vierem os anjos, ele vem com a missão em favor do homem. Glória a Deus. E os demônios vêm para atormentar o homem. É diferente aqui. Então, meus irmãos, é um empecilho para o lado espiritual, o corpo humano, porque não dá para viver na terra sem o corpo, só dá para viver se tiver o corpo. Então nós podemos ver uma batalha, já passando aqui para outro assunto, sendo do mesmo, falando dos mesmos anjos. Ó, vejamos. Eu tenho aqui o período da lei que os anjos trabalhavam, período da lei e o período da graça. Então esse período da lei, os anjos trabalhavam, preste atenção. Então eu tenho um homem aqui chamado Jacó e tem o sol aparecendo já depois na aurora, no começo da manhã, então na alva. Então o anjo lutou com Jacó, se lembra? Só que quando chegou o sol, estava amanhecendo o dia, o anjo disse, não dá mais para mim, eu vou embora. Então o anjo não fica na presença do sol. Isto é profundo, por quê? Porque esse sol aqui representa hoje. Representa hoje o momento que vivemos, o tempo da graça. Esse tempo da graça é o tempo da manifestação do Espírito de Deus na igreja. Então, a graça a manifestar, trazendo salvação a todos os homens. E essa graça é Jesus. Então, quando veio o Senhor Jesus e deu seu Espírito Santo à igreja, os anjos não podem mais atuarem na forma de mensagens, de pregação. Mas os anjos podem fazer o quê? Servir os pregadores. Eu estou dizendo que os anjos estão mais limitados nesse período, porque o trabalho que eles faziam aqui, hoje, por exemplo, pregação do Evangelho,
A igreja é quem prega o evangelho. Aqui os anjos trouxeram a lei. Eles falaram com homens. E aqui nós vemos a limitação dos anjos trabalhando na igreja. Isso em prol dos homens geral. Mas a igreja faz um papel fundamental, que é a pregação do evangelho. Por isso, o sol da justiça está aqui. Então, o anjo, ele disse, Jesus, a igreja está fazendo um papel maravilhoso. Então, ele sai, porque ele respeita esse tempo aqui. Esse tempo de trabalho, da pregação do evangelho, é da igreja do Senhor. Por isso que quando a igreja subir no arrebatamento, lá em Apocalipse, os anjos começam a atuar. Por quê? Porque eles vão pregar o evangelho. Apocalipse fala que os anjos vão pregar o evangelho aqui, ó. Temei a Deus e dai glória. Com isso, esse período aqui é o período da noite. Ó, esse período aqui é o período do dia. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, esse período aqui, a gente percebe o quê? O dia que Jesus falou o seguinte: vós não sois das trevas. Jesus estava se referindo o quê? A noite da lei. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse aqui é mais algo a acrescentar a respeito da lição. Então, vamos lá. Tópico de número 3. Vamos falar sobre os serafins, sobre os querubins. Vamos lá. Os serafins, quantas asas têm? Vale lembrar que os anjos têm asas. Pessoas vão dizer, alguns vão dizer que os anjos não têm asa. A gente vai saber se eles têm ou não têm asas. Os serafins têm 6 asas. Eles não são assistentes. Os serafins, eu tenho um trono de Deus aqui. Os serafins, eles têm liberdade. Estou falando dos serafins, ó. Serafins. Eles têm liberdade para voar, sobrevoar sobre o trono. Então, os serafins, olha aí como eles são livres. Eles vêm sobre, acima das alturas. Por isso que o Lúcifer, ele diz: pegarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Essas estrelas de Deus são os serafins. E eu vou colocar o meu trono. Então, Lúcifer, ele teve o quê? Inveja dos serafins. Porque Lúcifer não tinha liberdade como os serafins tinham. Para o quê? Para sobrevoar sobre o trono. Só os serafins. E os serafins são anjos que ele guarda a santidade de Deus. Por isso que Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2, ele vai dizer que aquele que está sentado no trono, Apocalipse 4, Isaías 6, 1 e 2, esse que está sentado no trono, ele é santo, santo, santo. O que é isso? É que ele é... Sabe quem é o santo, santo? O santo na origem, na raiz. A palavra santo significa o outro. O que é isso? Esse o outro quer dizer o quê? Isso é profético, irmãos. Os anjos, quando diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, está se referindo ao segundo Adão. Se lembra de Jesus? Segundo Adão? Por quê? Porque ele é o outro. Porque o primeiro fracassou, mas o outro não pecou. Ele é santo, santo, santo. Então, de uma forma profética, quando os serafins cantam santo, 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 está mostrando que Jesus é o outro. Porque a raiz do hebraico, da palavra santo, significa o outro. É só procurar na internet. Vocês vão ver que a palavra santo, no miolo da palavra, é o outro. Vem do o outro. Então, é escrito Kadosh, Kadosh, Kadosh no hebraico, que quer dizer o quê? Santo, santo, santo. Mas originalmente está se referindo profeticamente a Cristo,
que ele é o segundo Adão, santo, santo e santo. Amados irmãos, vejamos, os serafins não são assistentes. Por quê? Porque existem os assistentes de Deus. Vamos apagar aqui? Vamos, para ver melhor aqui como é que vai ficar. Ó, os serafins não são assistentes, porque Apocalipse vai falar, ó, de 7 anjos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloquei um anjo aqui, por quê? Porque esse aí é o Gabriel. É o Gabriel. Esse aqui é o Gabriel. Eu tenho 3 aqui e 1 aqui. São 7 anjos. Esses anjos são assistentes. Eles assistem. Eles também tocam trombetas. Eles também usam as taças para lançar sobre a terra, que são iras sobre os homens na grande tribulação. Então, esses anjos são 7 anjos. O texto bíblico. Vamos lá. Apocalipse capítulo 8. Ó, fala sobre os 7 anjos e as 7 trombetas. Apocalipse 8. Apocalipse capítulo 16. Versículo 1. Fala das 7 taças que os 7 anjos lançam sobre a terra. E eu tenho Lucas, capítulo 1, versículo 19, que fala do Gabriel. Gabriel chegou para Zacarias e ele disse: eu assisto diante de Deus. Então tem um trono aqui, certo? Que ele disse que assistia diante de Deus o que estava acontecendo na terra. Então são 7 anjos. Esses 7 são os assistentes de Deus. Eles trabalham em mensagens familiar, em nascimento de menino na terra, como aconteceu com João e com Jesus. Então, esses anjos também trabalham aqui, ó. Aonde? No altar de incenso. Esse altar de incenso está também em Apocalipse. É só ver Apocalipse capítulo 13 ou capítulo 8. Depois a gente passa essa informação bem direitinho aí para os irmãos. Então, que fala que os anjos estão no altar de incenso. Então, veja o Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 2, 3 e 6. Glória a Deus. Esses 7 anjos trabalham no altar. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu estou falando aqui dos anjos assistentes. Eu falei dos serafins quando eu apaguei o desenho passado. Esse desenho aqui já é dos anjos assistentes, da qual o Gabriel é um deles. Continuando. Ó, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é um líder guerreiro. Só que a gente vai ver lá em Daniel, um dos primeiros príncipes, quer dizer, Miguel. Então, a gente vê que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, eu tenho vários príncipes, certo? Só que Miguel é um deles. Então, pode ter mais de um arcanjo? Pode ter, mesmo que a palavra arcanjo esteja no singular na Bíblia, mas a palavra príncipes está no plural. Então, eu tenho arcanjo, ó, no singular, e tem o príncipe no plural. Então, mesmo que alguns digam que só há um arcanjo, eu não posso negar que há mais de um príncipe. Glória a Deus. Então, ele é um dos primeiros príncipes. Então, esses príncipes aqui também são líderes. São líderes. E o arcanjo é um anjo forte, que Apocalipse menciona no capítulo 10 e no versículo 1. Você já viu o tamanho de um arcanjo? Veja aí, Apocalipse capítulo 10, até um arcanjo, né, meus irmãos? Vamos apagar aqui? Vamos lá, apagar essa parte aqui. Apocalipse capítulo 10 e versículo 1,
Vamos ver só a parte dos pés do arcanjo. Vamos lá? Por que é um arcanjo ali? Porque o arcanjo é conhecido pelo seu poder e pela sua autoridade. Então, quando você lê na Bíblia, e um anjo, e um outro anjo forte, esse anjo forte é um arcanjo. Por quê? Porque o arcanjo é conhecido por sua autoridade e por seu poder. Então nós temos aonde? Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Olha aí os pés. Vamos desenhar aqui, ó, só para os irmãos verem aqui, o direito e o esquerdo. Então, o pé direito e o pé esquerdo do anjo forte. Esse anjo aqui, ele é forte. Então, é um arcanjo, meus irmãos, porque o arcanjo é um anjo forte. Então, o direito está sobre o quê? Vamos lá? Leia o texto. Está sobre o mar. E o esquerdo está sobre a terra. Veja se não é grande esse anjo. É um anjo forte com o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Está escrito em Apocalipse 10, versículo 1. Então, meus irmãos, o arcanjo, ele trabalha com nação. Se lembra do arcanjo Miguel? Está escrito na Bíblia. A palavra Miguel é o nome de um arcanjo. Viu? Então, esse arcanjo Miguel, ele trabalha com o quê? Com uma nação chamada Israel. Daniel, capítulo 10, versículo 13. A gente pergunta, e agora? E as outras nações? Ou seja, os gentios. Não existe anjo para os gentios, não? Só existe anjo para Israel? Voltando. Miguel é só um, glória a Deus, é só um arcanjo ou seja, dos príncipes. Então eu tenho mais de um príncipe. Quantos apóstolos eu tinha na Bíblia? Não era 12 apóstolos? Então, Paulo, nós vemos aqui, Pedro era um dos 12 apóstolos. Então a gente percebe que não era só um apóstolo, eram 12 apóstolos. Mas eu não quero dizer a quantidade de arcanjos, eu quero só mostrar essa palavra príncipes está onde? No plural. Daniel 10 e 13. Então, vejamos. Para reforçar o que? O plural da palavra príncipe em relação à palavra singular do arcanjo. Mesmo que a palavra arcanjo apareça apenas no singular, a palavra príncipe aparece no plural. Se não houver mais de um arcanjo, mas no mínimo há outros anjos com a mesma função de arcanjo. Então, se eu tenho outros anjos com a mesma função de arcanjo, por que ele não é um arcanjo? Só se não tiver na sua função. Olha, se eu tenho um pastor e tem uma pessoa que é pastor, mas não está na sua função, ele não deixa de ser pastor só porque não está pastoreando. Então, a gente percebe o seguinte, eu tenho o apóstolo Pedro, e tenho o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro é o apóstolo dos judeus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Veja que aqui eu já tenho, gentios e judeus, Pedro e Paulo. 2 apóstolos, um para os judeus e outro para os gentios. Então eu não posso ter só um arcanjo, só para uma nação de Israel. E as outras nações? Não tem mais nenhum príncipe relacionado a quem? As outras nações que são gentios? Então é fora de lógica, porque eu tenho a palavra plural para príncipes. Como a Bíblia deixa só o singular aqui, para a palavra arcanjo, mas deixa o plural para a palavra príncipe, mostrando que há outros arcanjos. Por exemplo, o próprio Lúcifer, a Bíblia chama ele de querubim ungido. Ora, irmãos, se o querubim já é um anjo poderoso, imagine ungido. Quando se unge, é para separar. Vamos ungir aqui o irmão
para o ministério. Então ele vai ter uma autoridade maior. Um pastor é um ungido de Deus. Então, a palavra ungido é separar para uma obra maior, para um ministério. Então, um querubim ungido, ele foi separado. Por isso que a Bíblia vai falar de Satanás e seus anjos. Não vai falar? Por quê? Porque ele é o líder lá dos demônios. Não há nenhuma dúvida que ele também era líder lá no céu. Com certeza, porque ele era querubim ungido. Ele foi chamado para a liderança. Então ele liderava um agrupamento de querubins. O próprio Lúcifer. A gente chama de Lúcifer, mas a palavra Lúcifer é uma tradução. E nome não se traduz. O correto seria ser chamado de luzeiro ou estrela da alva, porque a palavra luzeiro é o portador de luz, aquele que porta a luz, como se fosse um candeeiro. Não é a luz, mas um portador. Glória a Deus. Então, a gente pode chamar de luzeiro, como está escrito lá no texto bíblico. Estrela da manhã, estrela da alva, e também é portador de luz. Amados irmãos, vejamos mais alguma coisa sobre os querubins. Agora vem uma coisa forte sobre os querubins. Ezequiel, meus irmãos, lá vem uma grande revelação. Ezequiel capítulo 1. Tem muitos irmãos que nunca ouviu falar disso. E a gente, pela revelação da palavra, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Ezequiel capítulo 1, então vou deixar aqui o texto. Ezequiel capítulo 1, versículo 7, 8, 9, 10. Leia os versículos para trás e para frente, certo? Leia o capítulo 1 de Ezequiel para frente. Então a gente vai ver o seguinte. Os querubins, eles têm pés de bezerro. Está escrito lá, como de bezerro. Por quê? Porque a natureza do querubim é o quê? É servo. Então, a natureza é de bezerro, porque o bezerro se refere ao serviço. Então, com isso a gente percebe o que, meus irmãos? O querubim, ele tinha quantas faces? Está escrito lá, está escrito lá, versículo 8, versículo 7, versículo 6, versículo 10. Lê lá, ele tinha 4 faces. Ele tinha face, olha aqui, de leão, de águia, começando com águia, leão, de bezerro ou boi e face de homem. Essas são as 4 faces do querubim. Então era uma cabeça para 4 faces, tá certo? Era só uma cabeça. O querubim tinha uma cabeça e não 4 cabeças, mas eram 4 faces. Olha aí, meus irmãos, eram 4 faces. Uma de bezerro, uma de águia, uma de leão e outra de homem. Então vou colocar só as letras aqui, certo? Então era uma cabeça, mas com 4 faces. Só que isso aqui é profético. Por quê? Porque Jesus vai viver essas 4 fases. Representa as 4 fases de Jesus, aonde? Nos 4 evangelhos. Glória a Deus. Então os 4 evangelhos, começando João, depois Mateus, Marcos, Lucas. Então em João, Jesus é o quê? É Deus. Porque a águia representa o céu, o celestial. Então Jesus, no Evangelho de João, Jesus é Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é rei. Porque uma das faces do querubim, estou falando do querubim, viu, irmãos? Estou falando da classe angelical, querubins. Então, um só querubim tinha 4 faces. Então, em Mateus, Jesus é rei. Porque uma das faces do querubim era de leão.
Em Marcos, Jesus é o servo. Por quê? Porque uma das faces do querubim era de bezerro. Glória a Deus. No livro de Lucas, Jesus é o filho do homem. Por quê? Porque uma das faces dos querubins era de homem. Agora, imagine, antes de criar Adão, o querubim já tinha face de homem. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, o querubim já tinha face de homem. Essa face de homem já tinha um projeto na eternidade para ser criado um homem na terra. Então Jesus seria um homem perfeito. O Adão seria uma cópia do perfeito. Só que o querubim foi feito antes do Adão, tendo uma face de homem. Então, mesmo que Adão não existisse na terra, o homem já existia em face. Aonde? Uma das faces do querubim. Só que Deus pensou em fazer o homem. Então, antes de Deus fazer o homem, vamos colocar aqui um protótipo, uma face de homem no querubim. Isso é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, nós estamos mostrando aí esta revelação dentro de Ezequiel capítulo 1. Leia lá os versículos. Então, os querubins, versículo 8 de Ezequiel capítulo 1, eles têm mãos de homem, olha aí, que estão debaixo das suas asas. Então, no mínimo 2 mãos e debaixo das suas asas. Eles têm 4 lados. No versículo 6 diz que ele tem 4 rostos e 4 asas. Estou falando de um querubim. Agora, mais uma revelação. Essa aqui pode fazer a pergunta na sala de aula que ninguém sabe. Mas a gente vai responder com a graça de Deus. Meus irmãos, é muito importante o conhecimento. Porque na Bíblia tudo tem resposta. Veja aqui, ó. Estou falando do querubim, viu, meus irmãos? Estou falando do querubim. Então vamos lá. Ó. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Eu tenho Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Você tem que ler. Meu irmão tem que ler isso aqui. Sabe por quê? Porque tem uma diferença. Isso serve até mesmo para responder quem? Os que são contradizentes. Porque vão dizer que a Bíblia tem contradição e não tem. Porque no versículo 4 diz o seguinte, que os querubins tinham 4 asas. Ó, 4 asas. No versículo 8 vai dizer que os querubins tinham o quê? 6 asas. E agora, meus irmãos, são 4 ou são 6? Vou responder já. Sabe por que eu vou responder? Porque é o seguinte, alguns anjos, muitas pessoas dizem o seguinte, os anjos não têm asa. Olha, é porque não lê a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, está escrito. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Diz que os anjos voavam. Então eles voavam com o quê? Com as asas. Olha, irmão, anjos voam. Está bem claro isso na Bíblia. Então vejamos aqui, ó. Alguns anjos não têm asas. A gente percebe também em Gênesis capítulo 18 que aqueles 3 varões que eram anjos, eles não tinham asas. Tá certo? Então alguns podem aparecer sem asa. A gente vê na Bíblia isso. Alguns não têm asa. Mas anjo tem asa sim, de uma forma geral. Por exemplo, aquele Jacó não teve a visão e viu os anjos subindo e descendo aonde? Numa escada. Irmão, só para quem usa a razão, a mente. Anjo subindo degrau por degrau. É porque não tem asa. Não tem como, irmão. É só pensar. Como é que eu vou subir uma escada se eu tiver asa? Não posso. Eu vou sobrevoar, ó. Então, eu só posso subir degrau por degrau se eu não tiver asa. Então, aquela escada que Jacó adormeceu colocou a cabeça na pedra e ele viu os anjos subindo e descendo sobre uma escada. Então, esses aqui também não tinham asa.
Então a gente percebe aqui, voltando para cá, lá vem a revelação. Meus irmãos, o trono de Deus começou a revelação. Eu tenho o trono de Deus em Ezequiel, capítulo 1, certo? E eu tenho o trono de Deus aonde? Em Apocalipse, capítulo 4. Então vou ter que desenhar para os irmãos perceberem aqui a diferença. No capítulo 4, ele tem 6 asas. No capítulo 1, ele tem 4 asas. Então, como é que os querubins estão aqui, ó? Os querubins são 4, viu, irmãos? Que conduzem o trono. Então, ele é tipo dos coatitas. Se lembra dos coatitas que levavam a arca da aliança no tempo de Moisés? Então, os coatitas daquele tempo é uma cópia daquilo que está no céu, do original. Então, eu tenho no céu o original, que são os querubins. São os anjos que são protetores da glória. Glória de Deus. Eles protegem a glória de Deus. Enquanto os serafins, eles protegem a santidade. Então, veja aqui. Por que aqui tem 6 e aqui tem 4? Resposta. No Apocalipse 4, o trono está estável. Estável. O que é isso? O trono está parado. Então, os querubins são anjos do movimento de Deus. Veja, Ezequiel capítulo 1. Eles estão em movimento. Se eles estão em movimento, então ele tem 2 asas em movimento, voando com 2 asas. E é imperceptível na hora do movimento. Você já viu um helicóptero? Quando está com as suas hélices, o seu rotor rodando, girando, a gente não percebe que ali são 2 hélices, porque está em movimento. Então, em Ezequiel capítulo 1, os anjos estão em movimento. Então, as asas, as 2 que não estão aqui, ó, está faltando 2. A gente percebe que está faltando 2, porque são 4. Só que essas 2 estão em movimento aqui no trono, estão em movimento, mas muito veloz, imperceptível. Por isso que foi registrado 4 asas. Agora em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, o trono está estabilizado. Os querubins estão parados. O trono está estável, estabelecido, parado. Então, como eles estão parados, o apóstolo viu quantas asas? 6 asas. Então, é um querubim voando e um querubim parado. Então, ele parado, as asas não se movem. Então, ele viu 6 asas. Em movimento, ele só viu 4 asas. É difícil para quem não estuda, mas a resposta está clara. Um trono em movimento e o outro trono parado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta aula é bastante produtiva, tá certo? Para ser ensinado aí na sua classe de aula. Queridos amados irmãos, eu pretendo ainda fazer uma nova aula. Essa nova aula, se Deus quiser, a gente vai colocar no YouTube. E nós vamos falar sobre, tópico de número 3. Desculpa. 4. Jesus e o Arcanjo Miguel. Mas eu vou mandar para os irmãos da aula extra, que estão conosco estudando, vou mandar aqui umas fotos de um livro que eu tenho do pastor Ezequiel Soares, que é um livro antigo, de mais de 20 anos que eu tenho ele. Então, como eu não tenho um em PDF, eu vou mandar a foto do estudo para o irmão ver a diferença de Jesus e o Arcanjo Miguel. Muito profundo. O próprio comentarista da lição, eu tenho um livro falando de Jesus e o Arcanjo Miguel. Então, prepare exatamente caderno e papel e estude esse documento a respeito do Miguel e de Jesus. De Jesus e de Miguel. Então, eu quero que Deus te abençoe e que na próxima aula você esteja preparado para ensinar com graça e com temor. Porque a graça se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então a graça veio primeiro e precisamos levar a verdade. Porque depois da graça
a verdade tem que estar presente, porque ele veio, trouxe a graça e a verdade. Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus. Muito obrigado por tudo e até lá.